O vídeo a seguir é um registro da terceira aula do curso A Vida Simbólica na Literatura Contemporânea, promovido pela Escola de Letras e pela Escola de Extensão da Unirio e ministrado por mim, professor Gustavo Naves Franco. Nessa aula, a partir da leitura do romance O Conto da Aia, de Margaret Atwood, discutiu o uso fundamentalista do rito e do símbolo na monoteocracia descrita no romance, bem como em sociedades secretas e movimentos extremistas contemporâneos. Comparativamente, analisei a descrição que Jung faz de ritos e símbolos religiosos em O Símbolo da Transformação na Missa. A programação completa do curso pode ser encontrada na caixa de descrição abaixo. Então, pessoal, eu vou começar logo, que aí sobra mais tempo para a gente conversar. Depois, mostrar para vocês o que eu preparei, imaginando uma aula em 3 etapas, uma que vai ser especificamente sobre o Conto da Aia, papel que eu acho que o livro pode, nessa leitura, pode cumprir no nosso programa, no raciocínio que a gente está desenvolvendo. Aí eu vou abordar rapidamente o símbolo da transformação na missa, né? Uma espécie de contraponto àquilo que foi levantado ali a partir do livro da Margaret Atwood, e comentar alguns outros trechos da obra do Jung que podem ser úteis aí para a gente debater depois. E vou começar com uma historinha doméstica. A gente perdeu muito em sociabilidade com o ensino remoto, mas ganhou em domesticidade, né? Gatos e bebês passaram a fazer parte das aulas. E eu ia comentar isso com vocês de qualquer jeito, um diálogo de 15 minutos atrás aqui em casa, quando eu percebi que ele tem muito a ver com o tema da aula, com a proposta que eu vou fazer a vocês, porque foi o seguinte: o Gabriel, meu filho mais novo, de 2 anos, ele tem muito medo do mar. Ele se assusta quando chega perto, não gosta nem de pisar na areia. É lógico que ser filho de mineiros, mesmo sendo carioca, pode ter uma relação, né? Mas hoje, mais cedo, ele foi, e, enfim, coleguinha chegou, pisou na areia, chegou perto do mar, entrou e ele ficou meio que apavorado à distância. Eu não estava, mas quando me contaram isso, escreveram a cena, na hora me veio a frase à cabeça. Eu falei, Jung explica, né? Porque nesse caso seria Jung mesmo. Sabe-se lá com que essa criança anda sonhando, o que ela já experienciou, o que se passa no inconsciente ali, envolvendo o mar, né, e a água, que causa esse tipo de reação. Mas eu acho que eu percebi que isso tinha uma relação com a proposta da aula de hoje, porque o ponto de partida que vai nos levar ao Conto da Aia é o inverso, né? É uma compreensão de por que a frase Freud explica ganhou tanta permeabilidade também, importância, né? Se tornou tão famosa, e por que tem coisas que só Freud explica mesmo, né? Dentro daquela comparação que a gente estabeleceu ali na primeira aula, né, entre o inconsciente, em ambos os casos, e a maneira como a linguagem simbólica funciona, num caso, no Freud, como uma linguagem cifrada, que remete, né, a um referente concreto, o símbolo como um código, que está ali para ser destrinchado, analisado, para que você o reduza às suas origens, enquanto que, no caso do Jung, o símbolo é objeto de uma chamada interpretação anagógica, ou seja, que tenta descobrir a que tipo de mistério ele remete, mas que permanece sempre como algo de misterioso, como algo que remete, que faz alusão a algo que a nossa linguagem não teria como expressar. Então, símbolo, a linguagem simbólica no Jung diz respeito à melhor expressão possível para algo que é indizível, né?
E eu achei talvez importante fazer essa distinção e dedicar uma aula, pelo menos, ou pelo menos uma parte de uma aula, a essa a episódios e fenômenos e situações que devem, né, acho que precisam ser objeto de uma análise mais clássica, psicanalítica, talvez porque quando a gente anda em círculos junguianos, a gente, e eu ando em um certo sentido, não necessariamente vinculados à psicologia analítica, né, mas círculos que têm uma relação com o místico, com o mistério, a gente percebe uma tendência, e ela é natural, né, a espiritualizar, mistificar determinadas situações e símbolos. Faz parte. Né? Tem a ver, né, com a índole, o hábito de um determinado grupo, é o meu hábito, inclusive, né? Mas talvez por isso eu me sinta na condição, na necessidade de chamar a atenção para um certo senso comum psicanalítico, às vezes, para o Freud explica, determinadas situações e fenômenos, que não seriam objeto e não devem ser objeto de uma interpretação anagógica que remeta a algum tipo de mistério. Eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho isso importante, mas faz parte do meu cotidiano até, né? Eu convivo com o jovem místico, leio o mapa do jovem místico, sou a favor do jovem místico, enquanto categoria arquetípica e, e presente nas minhas vidas, mas às vezes cumpro esse papel também, bem capricorniano, de chamar o jovem místico para a realidade, né? E para determinadas realidades, que precisam ser observadas, que requerem uma certa atenção. Tá? O conto da Aya, ele vai formular, eu creio, um caminho para a gente elaborar isso, para a gente entender, porque é um texto cujas relações, cuja mobilização do simbólico pode e deve, na maior parte das vezes, ser lida, né, como em torno de relações de poder, né, que fazem alusões a determinados mistérios, né, envolvem ritos que parecem dizer respeito a uma experiência religiosa, mas que, na verdade, são redutíveis ali mesmo a relações de poder, relações de dominação, questões sexuais, questões de gênero. Esse é o aspecto do texto que eu vou enfatizar. Não vai dar para fazer uma análise, né, em conjunto do texto, mas eu acho que ele serve bem a esse propósito de tirar uma aula do curso para falar que tem certas coisas que só Freud explica mesmo, ou que Freud preferencialmente explica. E eu vou começar com vocês fazendo uma referência a uma reportagem do New York Times de 2017, porque o conto da é uma distopia, né? Como na aula passada a gente trabalhou um livro pós-apocalíptico, e tanto num caso como num outro são prognósticos que envolvem diagnósticos do presente. Né? Então, no caso do Cormac McCarthy, tem essa vislumbre de um mundo pós-apocalíptico. A gente viu como que trazia consigo, né, um conjunto de imagens com os quais a gente já convive, né, uma destituição no universo do simbólico que já faz parte da nossa vida. Então era um caso extremo de um sujeito totalmente destituído de qualquer possibilidade de vida simbólica, né, uma relação tensionada com o mundo que não permitia esse tipo de mediação e partia de uma ausência desse tipo de mediação também, né, a relação entre apocalipse e monoteísmo, e agora a gente vai trabalhar com uma distopia que, em função
inclusive por ter sido recuperada recentemente para uma série que fez muito sucesso, mostra que está lidando com elementos do presente também, né? Um prognóstico de um possível futuro que implica um diagnóstico de relações, fenômenos presentes e conhecidos. Então, vou buscar para vocês, e aí para ilustrar particularmente a questão do simbólico, como que ela vai se desdobra eventualmente em alguns círculos, né, de caráter mais místico, ou religioso, e vai se desdobrar em Gilead, na tradição. Vou buscar uma reportagem que foi sobre um culto, uma seita, não seria qual seria exatamente o nome correto, mas um grupo, um coletivo que ficou conhecido a partir de 2017 com essa reportagem que saiu no New York Times. Aqui está desfocado, eu já vou mostrar para vocês o detalhe. Se alguém já assistiu os documentários que existem a respeito do NXIVM, né? Essa seita encabeçada por um sujeito chamado Keith Raniere, vai ter reconhecido essa reportagem, que foi quando uma ex-integrante de um dos subgrupos, né, que envolvia ali esse coletivo, denunciou ter sido vítima, né, ter passado por um ritual em que eu tenho que por um ritual em que ela foi marcada, um processo cirúrgico, ritual, bastante agressivo mesmo, em que algumas mulheres que integravam um subgrupo dessa seita, né, que seria a princípio um subgrupo fundado na ideia de sororidade, de empoderamento feminino, mas que estava totalmente, descobriu-se depois, subjugado a uma idealização do próprio Keith Raniere, né, que era o líder do conjunto. Elas passavam por um ritual em que se marcavam umas às outras com esse símbolo. Isso é a foto da reportagem interna do New York Times, em que ela denunciou, mostrou a marca, e descobriu-se a partir daí, né, que tinha sido uma prática corrente entre, né, a qual várias mulheres haviam sido submetidas de maneira coercitiva, psicologicamente coercitiva, né, através de determinadas manipulações, todas elas, né, a maior parte, com uma grande centralidade, gestadas por esse indivíduo, Keith Raniere, que já está condenado a 120 anos de prisão. É um sujeito que parece ter um transtorno de personalidade narcisista, com a capacidade de manipulação, né, que isso envolve muitas vezes, e que criou esse símbolo, e é muito importante esse ponto, criou esse símbolo que continha as iniciais dele, basicamente. Um K e um R, né? Sendo que foi divulgado entre as mulheres, e a justificativa para que essa marcação acontecesse era de que esse símbolo fazia referência aos elementos da natureza, certo? Era de que ele
enfim, tinha um caráter místico, tradicional, arquetípico, seria uma espécie de imagem arquetípica que faria referência aos elementos especificamente. A India Oxenberg, que é uma das mulheres que passou por esse processo e denunciou depois, ela no documentário da Stars, né, do Streaming Stars, ela diz, ela repete muitas vezes que ela acreditou durante muito tempo, e dá para você entender pela situação essa crença, né? Ela acreditou durante muito tempo que de fato o símbolo remetia a algo mais elevado, espiritual, místico, e ela precisou cair em si depois de um processo, né, muito tenso, em que a mãe dela correu atrás para tentar, né, trazê-la para a realidade, em um certo sentido, para perceber que era um K e um R. E um ponto importantíssimo do processo que condenou Keith à prisão foi justamente a descoberta de um diálogo entre ele e uma outra integrante, que era uma atriz, na qual ele dava as instruções para a composição desse símbolo, dizendo abertamente que ele seria feito com as iniciais dele, que ele queria ter as iniciais dele marcadas no corpo das mulheres, mas que seria divulgada a ideia de que era um símbolo tradicional, arquetípico, eu não sei quais eram exatamente as palavras, mas a ideia geral era essa. Deixa eu fechar aqui. Então, gente, a gente tem aí um bom exemplo de como que determinadas coisas símbolos devem sim ser submetidos a uma análise regressiva que os reduz, né, a determinadas intencionalidades perversas que são extremamente humanas, perversamente humanas, mas que não convidam, não deveriam convidar a uma interpretação como aqui os junguianos, né, a linhagem junguiana de leitura dos símbolos propõe. Você está ali numa situação mesmo que requer para que as pessoas, né, inclusive envolvidas nessa seita voltassem, de certa forma, à realidade que elas tinham perdido, você precisou demonstrar claramente que aquele K e que aquele símbolo era um K e um R, que, né, em última instância, estavam relacionados ao desejo de manipulação, de dominação de um indivíduo, né, do próprio Keith, sobre esse grupo e sobre aquelas mulheres, que é o tipo de fenômeno que a psicanálise clássica freudiana explica muito bem. Certo? E aí, quando eu falo clássica freudiana, é porque nem toda a psicanálise se desenvolveu muito, né? Depois disso, você tem outras, você teve algumas variações, mas esse é justamente o tipo de interpretação que aquilo que o Jung criticava em Freud, que era uma interpretação que tendia sempre ao nada mais que, isso nada mais é que, né? Reduz os fenômenos ao nada mais que, ela precisa ser feita. Isso é nada mais que, um K e um R. Nada mais que as iniciais de Keith Raniere. Né? Nada mais que as intenções, os propósitos obscuros e perversos de um indivíduo e não um símbolo que pertence a uma coletividade ou que faça referência a algo sobrenatural. Tá? E quando a gente entra no conto da Aya, a gente percebe a necessidade de ter um olhar treinado para o nada mais que, né? Porque ao contrário daquilo que a gente viu na estrada,
em que havia uma absoluta destituição do simbólico, quanto a princípio, você está falando de uma sociedade atravessada pelo simbólico, por símbolos. Logo no começo, a Jung diz, né, que tudo é vermelho, tudo aquilo que diz que dão para elas usarem é vermelho, porque essa é a cor do feminino, do sangue. Inclusive são símbolos bem literais, né? É uma sociedade toda ritualizada para propiciar, né, dominação. Então, deixa eu buscar aqui alguns trechos. Ela fala, né, a narradora, como que ela própria precisou treinar o olhar dela para perceber, né, como que uma série de símbolos, de imagens, de ritos que estavam ali em torno dela, né, eram nada mais que instrumentos, né, de dominação, e particularmente aquela oração, todo o ritual envolvendo a cena de estupro, que ela não qualifica como estupro, mas para vocês identificarem, que envolve a história de Raquel e Leia, da Bíblia, né? Tudo aquilo fazendo referência a uma espécie de dimensão mística religiosa, mas que poderia e deve ser visto como nada mais que inclusive símbolos e ritos muito literais, quando, por exemplo, quando você tem um nascimento e a esposa, ela encena o nascimento da criança ao lado da aia que está realmente dando à luz. Essa cena em que a esposa do comandante entra apressada com sua ridícula camisola branca, as pernas magrelas saindo debaixo dela. Duas das esposas com seus vestidos e véus azuis seguram-na pelos braços, como se precisasse disso. E uma série de outros aspectos da sociedade de Gilead, né, que apontam, inclusive, para uma grande literalidade do simbólico. A tia Lídia, por exemplo, né, fazendo referência à pena do estupro, segundo a Bíblia, e chamando atenção, né, para essa sequência de símbolos, imagens e ritos que podem até, né, fazem eventualmente um esforço para fazer referência a algo de misterioso, mas que são, no fundo, extremamente literais e têm um propósito bastante claro naquelas circunstâncias. E é curioso como que, quando a gente, inclusive incluindo a leitura dos testamentos, que é a continuação, escrita também pela Margaret Atwood, né, você tem uma série de referências, de discussões que, de fato, colocam toda aquela sociedade, os mecanismos dela, né, a monoteocracia de Gilead, dentro de uma chave que é freudiana, em que você facilmente interpreta como um conjunto de instintos de natureza sexual que foram ali oprimidos, reprimidos, confundidos e foram criando né, todas aquelas distorções. Então, a própria tia Lídia, em um determinado momento, diz: homens são máquinas movidas a sexo e não muito mais. Eles querem apenas uma coisa. Vocês têm que aprender a manipulá-los para o bem de si mesmas, levá-los pelo nariz para onde quiserem. Isso é uma metáfora. É a maneira como funciona a natureza. É o plano de Deus. É a maneira como são as coisas. Que é uma fala até interessante se a gente considerar a maneira como a gente vai conhecer a história da tia Lídia depois, nos testamentos, para quem quiser ler ou tiver lido,
E é ela própria também que faz uma referência à ideia de inveja do pênis, né, que é uma das frases terminologias mais famosas e mais problemáticas, mais criticadas do Freud, porque fazendo um trocadilho com a ideia de que as aias teriam inveja da pena, da caneta dos comandantes, porque elas não tinham, não podiam ler nem escrever. E aí já tem um twist interessante, uma virada interessante, porque você faz essa referência à inveja do pênis, a ideia, inclusive, né, de que tudo é nada mais que inveja do pênis, a tia Lídia dá a entender isso, mas ao mesmo tempo ela diz, né, e também nos diferentes contextos em que essa ideia do penis envy, né, surge, ela surge com essa pequena modificação de sentido em que se usa o pen is envy, ou seja, a caneta é inveja, e que as aias, as mulheres em geral, teriam inveja da caneta dos comandantes, da caneta no sentido mais literal mesmo, e não como um símbolo fálico. Ou seja, da possibilidade que eles tinham de se comunicar, né, de escrever e de usar os recursos mais elaborados da linguagem. Isso surge nos testamentos, só fazendo uma referência rápida para quem leu, quando eles descobrem que a tia Lídia usava uma técnica muito elaborada para se comunicar com outras pessoas fora de Gilead, que era uma técnica de micropontos, né? E quando ela própria é apresentada essa técnica, ela tem que se espantar, porque ela não pode demonstrar que ela conhece, que foi ela que elaborou. Ela diz, espantoso, não é por nada que dizemos no Ardua Hall que temos inveja da pena, né? Ou seja, que invejamos a capacidade escrita, o logos, né? E os instrumentos para o exercício do logos estariam disponíveis aos homens e aos comandantes particularmente. E é interessante, eu acho, esse ponto, porque ele demonstra como que, nesse contexto, ao se confrontar com uma situação que requer esse olhar analítico, esse olhar distanciado, e esse olhar que reduz as coisas coloca-as em seus verdadeiros, nos seus lugares, sem entender, sem mistificar essas coisas, a June observa, né, nesse contexto, no momento em que ela está olhando ali um cadáver no muro, onde são executados, são expostos os cadáveres de homens executados, ela nota um fio de sangue escorrendo do capuz dele e diz: olho para aquele único sorriso vermelho. O vermelho do sorriso é igual ao vermelho das tulipas no jardim de Serena Joy, a base das flores onde elas estão começando a sarar. O vermelho é igual, mas não há nenhuma ligação. As tulipas não são tulipas de sangue, os sorrisos vermelhos não são flores, nenhuma das duas coisas faz um comentário sobre a outra. A tulipa não é um motivo para não acreditar nos homens pendurados e vice-versa. Cada coisa é válida e realmente existe. É através de um campo de objetos válidos desse tipo que eu tenho de encontrar o meu caminho, todos os dias e em todos os sentidos. Invisto um enorme esforço para fazer essas distinções. Preciso fazê-las. Preciso ter uma compreensão muito clara em minha própria mente. Eu não estava projetando para vocês, não, né? Achei que eu estava. Mas, enfim. Preciso ter uma compreensão muito clara em minha própria mente, quer dizer, eu não posso cair nas mistificações que fazem de falar que a tulipa é o sorriso e que está tudo interligado e que, né, remete a alguma outra esfera de sentido.
A esfera, o sentido é dado pelos humanos que estão aqui, eles controlam, né, eles têm o controle, e existe uma certa confusão de símbolos e significados que é feita para mistificar a minha mente. E eu preciso ter consciência e clareza, a mente alerta para evitar essa armadilha. Tá? Então, vocês vêm pegando aquela situação da marca, né? O papel que essa clareza analítica redutiva, né, dos fatores e dos atos e dos símbolos às suas raízes humanas, muito humanas, inclusive sexuais, inclusive perversas, inclusive de dominação, o papel que isso tem. E a razão pela qual, a partir do momento, né, já que a gente está começando uma viagem onde a gente vai, sim, exercitar um olhar para o símbolo como algo que é dotado de um componente místico e sobrenatural, e o curso é sobre isso, o caminho é esse, eu acho que cabe, né, chamar a atenção num primeiro momento para situações, circunstâncias onde você precisa ter essa clareza de fazer a análise, uma análise clara, com discernimento, né, que é aquilo que a June percebe que ela precisa exercitar ali, para não cair na mistificação, numa espiritualização, seja da história de Raquel e Leia, seja o que quer que seja. Tá? Aí tem um detalhe, a sociedade Gilead é claramente uma distopia, né, que parte de uma ideia de controle. É um mundo controlado. Ao contrário daquele mundo da estrada do Cormac McCarthy, que é um mundo que foi entregue ao Deus dará, né, mundo abandonado por Deus e qualquer tipo de controle de qualquer pessoa, é um mundo anárquico, é um mundo entregue a mero impulso de sobrevivência. Em Gilead, você pode até presumir que teve algum tipo de pré-apocalipse, né? Algum tipo de encaminhamento do mundo que estava levando para aquele lugar, e que em um determinado estado, em um determinado lugar, foram criados mecanismos de um absoluto controle que não permitisse qualquer tipo de desordem desordem social, né, desordem, subversão, através de determinados ritos e símbolos voltados para o controle, para a dominação. E aí, para passar um pouco ao Jung e tentar entender um pouco por que, né, que quando o Jung trata do fenômeno religioso, ele está pensando um fenômeno muito diferente desse que a gente observa em Gilead, né? E ele também, nos textos dele, na obra dele, volta e meia vai falar, olha, tais e tais fenômenos seriam objeto de uma análise psicanalítica. Eles precisam passar por esse olhar redutivo. Mas, quando ele olha para a missa, por exemplo, ele vai, olha, a missa tem pelo menos, ela pode ter se tornado com o tempo, né, um rito voltado para a dominação, mas a psicologia da missa, em sua origem, ou pelo menos em seu momento mais significativo, autêntico, verdadeiro, é uma psicologia que sim aponta para o mistério. É um rito que aponta para o sobrenatural, é um rito sacrificial, em que, e aí é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, ele se desloca, ele é completamente diferente de todos aqueles ritos pseudo-religiosos de Gilead, que são ritos políticos, são ritos voltados para a dominação, exatamente porque a missa, segundo Jung, né, o rito sacrificial, ele envolve uma entrega
da vontade, o sacrifício da vontade do indivíduo. E tudo aquilo que não se vê em Gilead, da parte dos homens particularmente, e dos comandantes, sobretudo, é qualquer tipo de sacrifício da vontade. Isso os destituiria de qualquer lugar em um rito de fato religioso, em um fenômeno simbólico de fato verdadeiro, nesse sentido junguiano, nesse sentido aquilo que aponta para algo que está além da vontade humana. Então, quando o Jung analisa a missa, eu já estou entrando no símbolo da transformação na missa, ele começa, inclusive, com um olhar bem antropológico, falando da relação da missa com cultos antropofágicos, com o banquete totêmico, né, a qual Freud faz referência no Totem e Tabu, com o culto mitraico, que envolve o sacrifício de um touro, e, portanto, com tauromaquia, o sacrifício ritual do touro em determinados contextos pagãos. Em todos esses casos, ele está tratando, né, de determinados cultos, ritos, que são simbólicos, né, da necessidade ou do fenômeno da entrega da vontade individual a uma força maior. E aí percebam, quando eu busquei aquela frase da June, é que ela não, lógico, uma pessoa nas circunstâncias dela não tem que entregar a vontade dela a uma força maior de forma alguma. Ela tem que ter uma mente clara, alerta, justamente para impedir que isso seja imposto a ela. Mas para uma sociedade, um contexto social, chegar ao ponto em que se chega em Gilead, por exemplo, em grande medida, né, porque se perdeu essa capacidade de confiança que envolve o sacrifício. Fé. Tudo que não existe em Gilead é fé. Tá? Estou entendendo a ideia de fé como uma verdadeira entrega à incerteza. A fé como uma experiência da insegurança verdadeira, né? Como uma confiança, ou não sei nem se confiança é a palavra certa, né? Mas uma verdadeira entrega às incertezas do mundo e da vida, que nem sempre a gente está em condições de fazer, muitas vezes a gente precisa estar, como eu disse, atento, né? E mantendo um certo controle, mas que é sim uma experiência importante, que é a experiência que Jung associa ao sacrifício de maneira geral. Ele fala, olha, a missa é a propiciação de um rito sacrificial, como todos esses outros que eu estou tratando. E o que ela traz presente, o que ela repercute, o que ela encena, né? É o sacrifício de Cristo. Que é o mito, né? O símbolo singular da tradição cristã, em que Deus feito carne, e em última instância se entrega, né, à vontade, depois de muita angústia, de muito sofrimento, é claro, mas entrega sua capacidade de controle e, sobretudo, gente, sua barganha. Esse é um ponto interessante. Tá? E aí, não falando de Cristo especificamente, mas de todo tipo de experiência, né, de sacrifício da vontade, do ego, tem uma coisa aí que é importante a gente ter em mente, o Jung nota isso no símbolo da transformação da missa, que o que o sacerdote faz nesse ritual é propiciar a manifestação do divino. Ele tem uma série de prescrições rituais, né? Fala, olha, eu estou fazendo o que está ao meu alcance, mas Deus, gente, ele vai aparecer se ele quiser.
Tá? O sacerdote começa a achar que controla Deus e que se fizer tudo direitinho, Deus vai dar as caras, Deus começa a não aparecer mais para ele. Tem um componente de humildade aí muito importante, e que é abrir mão do controle, de fato. E isso está relacionado na tradição cristã ao fato de que a graça ela é alcançada por obra da graça, né? Porque Deus quis aparecer para você. Isso existe na tradição cristã, existe nas religiões orientais, que o Jung estudou e comentou tanto, em que volta e meia tem a barganha, vou abrir mão do meu ego, né, para me integrar ao universo. Quando você começa a frase com eu vou abrir mão do meu ego, seu ego já está em ação assim, a toda prova. E aí você tem esse entendimento, né, por exemplo, no Zen, de que o Sartori, de que a iluminação, de que a graça ela vem por obra da graça, vem quando quer, porque quer. Você pode até fazer meditação, yoga, exercícios rituais que vão propiciar isso, mas o todo, o cosmos, o universo, ele se manifesta quando e como ele quer. E o sacrifício do qual Jung está tratando, que vem, que é o sacrifício final e mais importante, é o sacrifício das nossas barganhas, é o sacrifício das trocas que a gente faz com o mundo, em que a gente, no fundo, está querendo manipular Deus, o destino, e falar, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ser beneficiado, eu vou obter o que eu quero. É um tipo mais sutil de controle, mas é estabelecer determinados rituais que podem ser, inclusive, de entrega, que podem ser, inclusive, de envolver sentimentos como a compaixão, como a empatia, mas que, no fundo, colocam ali implicitamente uma barganha. Se eu fizer isso, eu recebo aquilo. Então, se eu cumprir o ritual direitinho, Deus aparece para mim. E esse sacrifício, que é o sacrifício, em última instância, dos desejos secretos de manipulação da divindade, né? O sacrifício da própria ação mágica propiciatória, porque se a missa é compreendida nesse sentido, como uma ação mágica propiciatória de Deus, você está entendendo como um sacerdote querendo controlar Deus, e a magia tem a ver com controle de natureza, né? Tem Adorno, Horkheimer, toda a tradição da escola de Frankfurt chamando a atenção para isso, de que a ciência e a técnica são a continuação da magia por outros meios, e que a magia precede a técnica no sentido de controle do mundo natural. E então o que está em jogo é, na verdade, o sacrifício da própria ação mágica propiciatória, né, com o objetivo inconfessado e tácito, e a tácita esperança de conquistar a benevolência de Deus. Então é aquela hora que a pessoa descobre que o que ela precisa entregar, na verdade, é essa necessidade e desejo dela de controlar o destino dela própria. Sabe? E que aí sim você pode ter uma experiência de caráter místico, religioso, e a partir daí começa-se o processo de individuação a qual Jung se refere. Então deixa eu buscar os 2 trechinhos do livro para vocês terem aí como exemplo. Nesse primeiro trecho, ele, né, fala basicamente desse aspecto mágico do rito como uma sede egoística de poder, ou seja, de controle,
E nesse segundo ele diz: portanto, aquilo que eu dou do que me pertence já é, em si, um símbolo ou algo polivalente. Mas uma vez que não tem consciência de seu caráter simbólico, permanece preso ao meu eu, porque é parte da minha individualidade. Se quisermos que aquilo que vamos dar seja um sacrifício, é preciso que tal coisa seja totalmente entregue, como se tivesse sido aniquilada. Somente a partir desse momento é que a pretensão egoística de ter sido que a pretensão egoística terá sido eliminada. Quando tomo consciência e concordo o que me dou, entrego-me sem reservas e não quero receber nenhuma paga em troca. Então sacrifiquei realmente minha pretensão, isto é, uma parte de mim mesmo. O ato de dar sem que se tenha recebido qualquer coisa em troca é visto e sentido como uma perda. Ou seja, se o ato de dar, né, ainda, né, preserva alguma esperança da recompensa, é porque ainda não aconteceu o ato sacrificial, o ato simbólico. Isso, gente, para quem gosta de tarô, começar a expandir o nosso universo simbólico aqui da missa, é o 8 de copas, que no tarô mitológico faz referência a uma situação de Psique, na história de Psique, quando ela está tentando se redimir da traição que ela teria cometido em relação a Eros, está obedecendo a Afrodite, uma série de tarefas que a Afrodite coloca a ela, e em um determinado momento a Afrodite fala: agora você vai ao Hades buscar, se não me engano, uma romã de Perséfone. E nessa hora, que percebe, ela mortal, né, percebe que o tempo todo ela não teve a menor chance. Acho que ela está lidando com uma divindade irada, uma divindade emputecida, sabe? E que Afrodite não pretende, na verdade, dar a ela o que ela está imaginando. E ela resolve ir ao Hades mesmo assim, abandonando toda a esperança, sacrificando-se em prol, né, de uma, não da esperança de obter Eros de volta, mas em prol da divindade em si. Ela se entrega a Afrodite nesse momento. E do ponto de vista do símbolo, não importa muito como a história continua, né? Se você encara, se aparece para você um 8 de copas na sua vida, quer dizer que você está lidando com uma força maior que requer o sacrifício da sua vontade. Eu chamo esse 8 de copas de Plutão, de Urano e de Netuno. São as três figuras que, quando aparecem para mim, eu sei que talvez eu tenha que entregar um braço. Alguma coisa bastante preciosa, alguma coisa que eu queria muito, que eu estava ali tentando controlar o meu destino de toda maneira para fazer aquilo acontecer, né? E de repente me aparece uma figura dessa, como um 5 de espadas também, pode ser um outro caso, uma torre no tarô, né? Cada sistema simbólico tem uma um mecanismo, né, um movimento de fazer nos transmitir, né, de nos fazer entender de que existe algo, né, exigindo, demandando, propondo, convidando, se quiserem uma palavra mais suave, né, o sacrifício da nossa vontade. Que é algo que talvez por falta de rituais, por falta de justamente do fenômeno religioso em nossas vidas, nesse sentido mais autêntico, simbólico, a gente tenha perdido a noção. A gente tenha perdido justamente a capacidade de entender de que aquilo que contraria a nossa vontade, muitas vezes pode ser entendido, não sempre, né? De maneira alguma sempre, mas muitas vezes pode ser entendido como exigência de uma força que está além da nossa compreensão. Os símbolos estão aí para isso, para intermediar, né, a nossa relação com essas exigências. O Jung,
ele deu uma entrevista no final da vida já, ficou muito polêmica, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. E ele falou: eu não acredito, eu sei. Só. Deu um problema danado. Porque falaram, isso é inflação do ego. O cara tá achando, né, que ele é de fato um profeta, que ele recebeu Deus, que ele conhece essa entidade que nós temos uma vaga ideia do que se trata. Ele respondeu algumas cartas, algumas pessoas que questionaram essa frase, ele respondeu, e tem uma que eu gosto muito, uma resposta, que está dentro desse contexto. Eu vou buscar aqui para vocês agora. Essa carta, em que ele diz: o que chamo de Deus é a experiência da minha vontade contra uma outra vontade, muitas vezes mais forte, que cruza meu caminho com resultados aparentemente desastrosos, colocando ideias estranhas na minha cabeça e manobrando meu destino, às vezes, para uma direção indesejável ou dando-lhe desvios inesperadamente favoráveis, sem meu conhecimento ou intenção. A força estranha contra ou a favor de minhas tendências conscientes me é bem conhecida. E por isso eu digo, eu sei. Mas por que chamar este algo de Deus? Eu perguntaria, por que não? Sempre foi chamado de Deus. Um nome excelente, muito apropriado. Quem poderia dizer em sã consciência que sua vida e destino foram obra exclusiva de seu plano consciente? Temos nós um quadro completo do mundo. Milhões de condições estão, na verdade, além do nosso controle. Em várias ocasiões, nossas vidas poderiam ter tomado um rumo bem diferente. As pessoas que acreditam que dirigem o seu destino são, em geral, escravas dele. Eu acho essa frase muito forte, muito importante. As pessoas que acreditam que dirigem o seu destino são, em geral, escravas dele. E aí a gente volta à questão do controle, né, que eu estava falando. Gilead é uma sociedade toda atravessada por uma ideia de controle, por uma necessidade de controlar o destino, de estar, e, na verdade, uma sociedade toda ela de escravos desse ideal de controle. Aí, como eu disse, a gente pode ter essa experiência por diversos caminhos, né? E não precisa ser Deus esse símbolo. Ele usou Deus. Você pode usar o 8 de copas, o 5 de espadas, Plutão, Urano, Netuno. Todos são símbolos também bem apropriados para tratar daquilo que contraria as nossas vontades. E uma outra tradução que eu acho interessante é a dinâmica entre Virgem e Peixes, na roda do zodíaco, né, que são opostos complementares. Virgem está relacionado a controle, a rito, né, justamente a capacidade de estabelecer os devidos lugares das coisas para que o divino possa se manifestar. Virgem está relacionado a papel das sacerdotisas que se ocupavam nos templos egípcios com a organização dos implementos rituais para que o sol pudesse nascer. E o sol vai nascer se ele quiser, é isso que está previsto aí. Né? Você vai contar com a obra e graça do nascimento do sol, sim, garantindo que os implementos estão nos seus lugares, mas aguardando com fé na incerteza também que está implicada no nascimento ou não do Sol. E aí que entra Peixes. Porque se você fica só num plano,
desses dois opostos complementares, se você não tem os dois componentes para causar um equilíbrio mútuo, né, você vai, através de Virgem, você vai tentar estabelecer um controle completo, né, que garanta que nada saia do prumo. Eu uma vez falei que Gilead era uma ditadura virginiana, isso me causou muito problema. Mas era um pouco nesse sentido, né? Escutei uma vez uma frase sobre esses dois apóstolos e como eles se complementam, que eu acho muito bonita, que é o seguinte: uma hora você tem que abrir mão do controle, você abrir mão da perfeição que você alcança com sua mente humana, com seus gestos e hábitos humanos, e deixar que Deus te mostre o que a perfeição realmente é. Isso que faz a mudança de virgem para peixes. Em peixes, você descobre uma perfeição que é de outra natureza. Tá? Simbolicamente falando. Agora, você precisa de fazer o caminho inverso quando você está em entrega à dispersão, né? Quando você vai buscar Deus nas drogas, quando você... Né? Embora, sei lá, tem casos em que as pessoas buscam e encontram, talvez. Mas você tem todo um universo de patologias, de vício, de destituição da vontade individual, que é característico do signo de peixes. Né? Peixes rege presídios, hospícios, sanatórios, todas aquelas instituições em que as pessoas estão privadas da vontade individual, se sacrificaram, mosteiros, em nome de um bem maior. E se você tem um caso, né, em que a pessoa está num sanatório por questão de vício de drogas, está numa prisão, foi destituída da sua vontade, não por um sacrifício pessoal, mas por algum tipo de, né, de peso excessivo colocado a esse aspecto da existência, o aspecto espiritual mais vago, mais místico, você precisa desse componente ritualístico do controle que envolve saúde, no final das contas, né, que envolve clareza. E da mesma forma como eu brinquei que Gilead é uma ditadura virginiana, a June fala, nós precisamos enfrentá-la com clareza e discernimento virginianos. Certo? Quando ela fala, eu preciso entender que esse vermelho não é aquele vermelho, eu preciso estar desperta e atenta em relação a essa manipulação dos símbolos e fazer uma análise redutiva mesmo. Né? Você está nesse espectro da experiência, que é uma outra maneira de expressar, né, isso tudo que tá em jogo no rito, na missa, nos rituais sacrificiais. Acho que uma outra maneira de exemplificar esse ponto pode ser interessante também, e aí, para explicar, né, dentro da tradição cristã, como que isso se desdobrou, é lembrar um conto do Dostoiévski, que está enxertado nos Irmãos Karamazov. Irmãos Karamazov é um romance, mas lá pelas tantas o Ivan, um dos irmãos da história, resolve contar para um outro irmão que escreveu um conto. E o conto acaba aparecendo ali no meio do romance e ele diz mais ou menos o seguinte: olha, imaginei uma situação em que você tem um daqueles espetáculos da Inquisição, né, queimando os hereges, enfim, a igreja fazendo uma daquelas demonstrações de força. É uma igreja bastante, né, cujos ritos se assemelhariam muito aos ritos de Gilead. Essa igreja da Inquisição, né, a relação é evidente. E ele diz o seguinte: então, no meio de uma situação dessas, no século XVI, XVII, Cristo aparece no meio da multidão.
E as pessoas logo de cara percebem, assim, que é ele. Ele falou que ia voltar, né? Então ele voltou mesmo. Apareceu de repente ali no meio da Inquisição e abrem caminho. E o grande inquisidor, do título do conto, ele vai até Cristo e fala: o senhor está preso. Cristo olha para ele e fala, tipo, você sabe de quem que eu sou filho, né? Alguma coisa nesse sentido. E ele fala, não, sei muito bem, sei quem o senhor é, e o senhor está preso exatamente por isso. E o conto é basicamente o diálogo, né? Sobretudo o monólogo, o discurso do inquisidor na prisão, na masmorra, explicando para Cristo por que ele teria sido preso. É essa fantasia do Ivan. E o que o inquisidor fala, basicamente, é que na sua primeira vinda, né, na sua primeira aparição, Cristo tinha trazido basicamente metáforas, símbolos, imagens. Ele não tinha trazido um dogma claro e evidente para o povo seguir. E o povo precisou em algum momento, ou precisava desde o começo, de um dogma, um conjunto de mandamentos bastante claros, e que a igreja fornecia isso. E que se ele tinha voltado para confundir a cabeça das pessoas de novo, ele ia ficar ali preso, porque a igreja já estava fazendo um trabalho que, segundo ele, é destituir as pessoas da sua vontade, né, e tomar para si a tarefa, né, de dizer o que é certo e o que é errado. Isso, bastante resumidamente a história, o discurso é interessante, é impactante, é uma daquelas situações de Dostoiévski que dá um nó no coração da gente. E Cristo, no final das contas, dá um beijo no inquisidor e termina a história. Esse beijo, gente, essa manifestação crística é aquilo que Jung chamaria de símbolo. Tem algo ali que ele próprio não consegue expressar em linguagem humana. Talvez ele, do ponto de vista do logos, da argumentação, ele pudesse até dizer, realmente, o senhor tem razão, inquisidor, mas, né, o que eu tenho a te dizer, o que eu tenho como resposta para te dar? Um beijo. Talvez Cristo, uma vez colocado, né, na situação humana, não tenha também verbo, não tenha a palavra necessária para falar aquilo que fala através de parábolas, de gestos, beijos, imagens, mas não tem os recursos, não encontra os recursos que ele precisa para expressar, né, aquilo que é a perfeição que ele conhece, ou que ele intui, né, que ele já esqueceu, porque ele já tornou humano. E para terminar, para a gente conversar, por que Cristo, gente, vocês vão encontrar isso na obra do Jung, eventualmente, tá? Cristo é o grande símbolo da individuação. E, bom, tem alguns caminhos para abordar isso. A individuação é o caminho da análise junguiana, né? Aquilo que é o caminho que você trilharia para desdobrar determinados potenciais. E, em grande medida, Cristo é o caminho da individuação, símbolo da individuação, porque ele presume, né, alguém, uma história de alguém que viveu, né, esse processo de o espírito encarnado, em certo sentido reduzido, trazido para o chão, mas ao mesmo tempo um processo de reconhecimento da sua dimensão divina, mística, sobrenatural. Fala, olha, o símbolo de Cristo, enquanto símbolo da individuação, é o símbolo de alguém que descobriu os arquétipos que estavam ali regendo a vida dele, individualmente. Ele não está falando de Cristo como... Quando ele fala, você deve se espelhar no exemplo de Cristo, é no exemplo da história de um indivíduo, de uma pessoa que né, foi se descobrindo,
foi se descobrindo através de determinadas experiências, símbolos, etc. Não é imitatio Cristo, né? Não é imitatio Cristo, é a observação do símbolo, né, como algo em potencial para esclarecimento de determinadas experiências individuais. É lógico que a gente está falando de um símbolo já muito carregado culturalmente, dependendo do contexto, de onde cada um veio, ele já não serve mais. Os símbolos acontecem isso com eles, eles têm processos culturais em que eles vão se tornando mais ou menos importantes. Tem processos individuais, para mim, individualmente, os símbolos astrológicos funcionam muito bem. Para outras pessoas podem ser outros. Né? E aí tem questões socioculturais envolvidas, históricas, questões de gênero, né? Questões, uma série de fatores que vão fazer com que, de repente, isso que eu estou chamando de Deus, você prefira 1000 vezes entender como Afrodite, essa criatura que contraria as vontades individuais, humanas, né? Se identificar com o sacrifício de Psique, não de Cristo. Ou outros tantos que podem estar aí disponíveis. O fato é que, bem em resumo mesmo, eu comentei isso na aula passada, e eu acho que dá para comparar, né? Em Guilherme tem todas aquelas frases rituais, né? Sob o olhar dele, enfim, vocês lembram? Né? Todos os diálogos são ritualizados. E às vezes a gente ouve as pessoas dizerem tem coisas no nosso cotidiano que funcionam assim, que a gente reconhece. Mas nem todas as referências ao fenômeno religioso são assim, por mais que elas possam parecer ter alguma semelhança, mas é o contrário. Às vezes eu vou encontrar as pessoas dizendo, se Deus quiser, nessa linha. Mas muitas vezes eu sei que tem uma sabedoria muito profunda. A pessoa fala, se Deus quiser, isso vai acontecer. É simplesmente alguém falando, não depende só da minha vontade. Não necessariamente faz referência a uma determinada figura individualizada, pessoal, dentro dessa ou daquela tradição religiosa. Se Deus quiser, é latim para Deo concedente. Concedente Dio. Né? Se Deus conceder. Que é algo que é uma sabedoria que está relacionada a toda essa necessidade, né, virtualidade de sacrifício do controle do destino em favor de algo né, que pode contrariar as nossas vontades, mas pode nos encaminhar para caminhos muito, muito positivos. Assim. E que seria, né, quando o Jung fala isso, as pessoas que querem controlar o seu destino são escravas dele, eu penso, o que seria de mim se a minha vida tivesse seguido do jeito que eu planejei? Se eu não tivesse vivido todas as contrariedades e mudanças de rumo que ele menciona, e que foram, que eu chamo de Plutão, Netuno, Urano, e que só mostraram depois ao que vieram. E só para não falar, né, que não existe em Guilherme, no conto da Aya, nada que possa ser relacionado a essa noção do simbólico junguiano, da individuação, tem no final, vou buscar aqui, no final não, no final da apresentação, não é no final do livro, mas tem sim. É quando a June fala do nome dela. Quando ela diz, meu nome não é Offred, tem outro nome que ninguém usa porque é proibido.
Digo a mim mesma que isso não tem importância. Seu nome é como seu número de telefone, útil apenas para os outros. Mas o que digo a mim mesma está errado, tem importância sim. Mantenho conhecimento desse nome como algo escondido, algum tesouro que voltarei para escavar e buscar algum dia. Penso nesse nome como algo enterrado. Esse nome tem uma aura ao seu redor, como um amuleto, um encantamento qualquer que sobreviveu de um passado distante. Deito-me em minha cama de solteiro de noite com os olhos fechados e o nome flutua ali, por trás dos meus olhos, não totalmente ao alcance, resplandecendo na escuridão. Existe, né? Por trás desse nome Offred, que é quase uma equivalente àquela marca do Keith Raniere, né? Um KR, já que remete a que a AIA é do tal comandante Fred Off-Glen, Off-Warren, né? Isso é bem uma representação do mesmo fenômeno. Tem esse nome pessoal dela. Assim como nos testamentos, uma menina descobre o nome verdadeiro da mãe dela, que tinha sido uma aia, e aquilo ganha uma nova proporção para ela. Então, o nome pessoal é simbólico nesse sentido. E uma outra dimensão do simbólico no conto da em termos, né, junguianos, ou seja, que faz referência a algo de misterioso, é algumas poucas referências à natureza. Então, quando ela diz, a primavera agora já passou, as tulipas tiveram seu momento e agora se foram, deixando cair suas pétalas, uma por uma, como dentes. Depois tivemos as íris elevando-se, lindas e frescas em seus longos talos, como vidro soprado, como água pastel momentaneamente congelada no esguicho, azul claras, cor de malva clara, e as mais escuras, aveludadas e roxas, orelhas de gatos negros no sol, azul índigo na sombra, e depois os corações de Maria, tão femininos em forma, que era uma surpresa que há muitos não tivessem sido arrancadas pela raiz. Há algo de subversivo com relação a esse jardim de Serena, uma sensação de coisas enterradas, rebentando em direção ao alto, aflorando, sem palavras, sob a luz, como se para dizer, tudo que é silenciado clamará para ser ouvido, ainda que silenciosamente. Esse tem uma referência a natureza como uma força e um mistério. Me lembra muito, nesse contexto que a gente está comentando, gente, essa passagem lembra muito os ritos gregos a Deméter, né? A ideia de mistério, que depois na missa se torna algo popularizado, a sua tem não exatamente uma origem, mas uma expressão nos mistérios gregos que eram os mistérios dedicados à deusa da natureza Deméter. E isso nos leva a Goethe, numa frase muito linda, dizendo que a natureza é o grande mistério público. Ela não tem nada de secreto. Ela está aí o tempo todo sendo absolutamente misteriosa. E basta ali para descrever, né, a natureza se desdobrando em sua dinâmica, para falar, olha, tem algo aí que é simbólico de uma força maior também. Isso a gente vai discutir quando chegar nas aulas da próximo módulo, né? Falando de Deméter e falando também da botânica no Terra Desolada, da Rompa Lahiri. Tá? Mas acho que é isso. A apresentação, a parte expositiva era essa. E aí a gente pode conversar, se quiserem recuperar o que foi comentado, ou alguma coisa que eu deixei passar. Bom, vou pegar a questão da Carla aqui agora, mas se vocês quiserem voltar depois em alguma que ficou.
Tá, Carla, tem uma contradição, sim, tem uma ambivalência, né, nessa. Carla perguntou se quando você, né, quando eu digo a graça vem quando quer, porque quer, se é uma conclusão do Jung, que não adiantariam os rituais que ele observou nas religiões, né, que Deus só se manifesta quando quer. Contraditório. É contraditório. E aí, para pegar um exemplo de uma outra tradição, né, perguntaram uma vez para um mestre Zen o que era necessário para alcançar o Sartori, a iluminação dentro de uma tradição do Zen, o nome, a iluminação. E ele falou, no quanto tempo levava? Ele falou, olha, pode demorar 30 anos, pode demorar 30 minutos. E eu estou falando sério. Essa ideia de que a graça vem quando quer, porque quer, está aí presente nessa frase. Né? Agora, que você precisa, né, realizar determinados procedimentos, inclusive para a graça vir quando quer, como quiser, não é totalmente desconectado dessa outra ideia. Porque, curiosamente, aí é uma coisa que vocês vão encontrar, por exemplo, no Zen e arte do arco e flecha, e eu estou falando dessa tradição porque é uma que eu já li mais a respeito, mas me parece muito próximo. Você está falando de alguém que está ali buscando, né, uma espécie de integração com o universo. O Zen e o arco e flecha é a história de um acadêmico alemão que vai dar aulas numa universidade japonesa e é convidado a dar aula, a fazer uma disciplina que era arranjo de flores, cerimônia do chá, arco e flecha, e ele escolhe o arco e flecha. Então, todas elas disciplinas, todas matérias que articulam muito bem essa dimensão do eixo Virgem-Peixes, que eu falei com vocês. Né? Em Virgem está o rito, em Peixes está a graça. E como que essas duas coisas funcionam juntas? Como que... E o que ele fala é que ele passou anos, né, tentando, fazendo de tudo para acertar, até que um dia, quando ele desistiu de acertar, ele conseguiu fazer. Então, que o sacrifício da vontade dele, do controle dele, só veio porque ele insistiu no desejo de controle dele até o fim. Então, que precisaria, né, teria precisado passar por um processo de insistência no controle, da manifestação egoística, controle dele, e em todas as barganhas possíveis em que ele, de repente, né, fingiu ali que não estava mais, não estou mais interessado, mas no fundo tá, para a graça, né, aquilo que seria o equivalente da graça nesse caso, acontecer quando ele realmente desistiu. A história de Psique trata exatamente disso. Ela só alcança a graça quando ela realmente desiste. E aí a gente poderia, eu acho que a gente encontra na análise do Jung na missa, né, uma leitura em que, de fato, o rito, com todas as suas regras, né, normas, ele ao mesmo tempo ele reencena esse sacrifício da vontade. Tá? Mas existe uma ambivalência, sim. Quando eu chamo a atenção de vocês para essa questão da união de opostos complementares, é muito porque o pensamento do Jung foi se encaminhando para esse lugar, né? Mysterium Conjunctionis são os últimos livros dele, falando sempre dessa possibilidade e dificuldade da união de opostos. Quando ele fala, não é isto e ele fala, olha, a gente precisa desenvolver um pensamento que não trata disto ou aquilo, mas é isso e aquilo. É difícil, porque a gente volta e meia, nesse caso, lida com
ambivalências, com aquilo que é aparentemente contraditório. Mas quando eu leio algumas figuras da tradição do Zen tratando disso, eu entendo algo que talvez seja aplicável à missa, mas eu não poderia te afirmar. Mas acho que o raciocínio é mais ou menos por aí. Gustavo, tem mais umas perguntas que foram feitas antes e na verdade, tem 3 comentários, meio perguntas relacionadas a essa da Carla. Tá. Que acho que pode começar por eles e depois ir para as outras, só para fechar esse ponto. A Érica comentou aqui, pensando na dúvida da Carla, penso que aí é ambivalente, porque a gente quer que a graça seja o que a gente vê como graça, né? A graça divina talvez se manifeste de outra forma. É isso? Como é que a gente... É um paradoxo que existe, né? Por exemplo, em Santo Agostinho, aí pegando na tradição cristã mesmo, que como que o ser humano decaído vai reconhecer a graça quando vê ela. Não sei se resolver, é uma história muito complicada, mas dá para perceber que se você não... mas que existe uma ideia aí, justamente, que nós não estamos nós não que esse processo de sacrifício, ele se dá para você descobrir o que realmente a graça é. É um pouco a lógica, e aí eu estou usando uma terminologia que a Cal Gerson, uma astróloga que eu gosto muito, usa para falar de virgem peixes. Ela fala, a pessoa tem o nodo sul em virgem, nodo norte em peixes. Em um momento eu posso... É jargão, eu sei. Mas quer dizer, uma pessoa que conhece bem a experiência virginiana do mundo e vai se deparar com esse lugar pisciano. Ela fala, olha, a pessoa vai precisar em algum momento abandonar a perfeição que ela conquistou para descobrir o que a perfeição realmente é. Entende? Então, sim, não quer dizer que o inverso não exista, que você não precise dos ritos, né, de assumir o controle das situações, às vezes. Mas existe nessa lógica, nesse vetor, né, que sai do lugar do rito para o lugar da graça, existe justamente uma descoberta de um outro tipo de graça, de manifestação do sagrado, do divino, que os rituais não dão conta, e, sobretudo quando os rituais se tornaram automatizados. Aí que o sagrado vai realmente sumir de cena, quanto mais automatizados eles se tornarem. Tem uma passagem muito linda no Tao Te Ching, o Lao Tse, sobre isso. Se eu me lembrasse ela de cor, eu diria, mas eu não vou lembrar. Mas como que o rito, no final das contas, pode se tornar a casca vazia do sagrado. E aí ele vai... O sagrado pode se manifestar, inclusive, nesse caso, através da destruição daquilo que se tornou automatizado, né, nas nossas vidas, nas nossas experiências. Aí, gente, só porque eu estou fazendo essas referências, tem um volume do Jung, que é o Psicologia e Religião Oriental, onde vocês vão ver claramente essas relações na obra dele. Ele totalmente se interessou, escreveu o prefácio sobre o I Ching, né, que é conhecido, que a gente vai discutir mais para frente, e em alguns momentos enfatizou assim, que ele se compreendia como um sujeito ocidental que tinha um interesse por essas outras tradições, mas que mantinha ali um pé nos símbolos que ele conhecia. E aí, como eu disse a vocês, é uma questão sociocultural, mas também pessoal. O símbolo Cristo para ele talvez fosse um símbolo importante pessoalmente falando,
e não só culturalmente. Até buscando comentário do Luiz aqui. Exatamente. Ainda tem esse potencial do sacrifício cristão, né? De superado. O Luiz comentou, deixa eu ler. O sacrifício cristão, em última instância, é a própria vida terrena, nossa catabase coletiva. É exatamente disso que o Jung trata quando fala em individuação, né? Viver a vida terrena, ao mesmo tempo em busca dos símbolos que vão ali, né, dar uma orientada no destino de cada um. A impressão que tem é que a sociedade em Gilead já se imagina como havendo superado este símbolo, ou não. Aí tem um fato importante, que é uma monoteocracia, né? Como nas discussões do final do livro fica clara, naqueles debates num congresso sobre a sociedade de Gilead, é uma monoteocracia e, portanto, né, com essa ênfase monoteísta, como a gente discutiu na última aula, o símbolo de Cristo já estabelece uma polivalência que compromete, em um certo sentido, essa possibilidade de controle. Acho que superado, sim, esse símbolo, e superado a necessidade de qualquer símbolo que não sejam esses símbolos que são manipulados em prol da ordem. É um pouco o discurso do inquisidor do Dostoiévski. Assim como o grande inquisidor de Dostoiévski teria superado o símbolo crístico em sua ambivalência, em seu aspecto terreno, você pode entender que em Gilead, eu acho que sim, teriam superado mas, ao mesmo tempo, é uma superação que requer uma análise freudiana, regressiva, que fala, não superaram nada, estão regredindo as etapas mais primitivas mesmo. Inclusive, me parece, né, que é uma sociedade toda fundada numa noção, uma distopia darwinista, uma vez que se comprometeu a evolução, né, a permanência da espécie por conta de uma queda da natalidade, você teria ali as condições para o tipo de ditadura, de regime que se estabeleceu. A Juliana perguntou também relacionado a isso, mas acho que você já, de certa forma, já respondeu quando você leu o comentário do Luiz. Se esse é o processo, seria o processo de individuação, que é o sacrifício do eu em nome do si mesmo. O si mesmo, o self, seria um arquétipo, né, dentro do pensamento junguiano, um arquétipo que é o nome que se dá justamente a essa força maior, né, coletiva ou impessoal, a qual, né, se sacrifica o ego individual. Embora, assim, duas observações. Si mesmo nunca funcionou para mim, pessoalmente. É importante dentro do pensamento dele, é uma tradução de um termo, né, que surgiu em começo em alemão para ele, quando ele escreve o Aion, que é justamente... E aí, gente, um detalhe, tá? Importante, eu acho que interessante. O Jung escreveu o Aion, estudo sobre o arquétipo de si mesmo, situando todo contextualizando a discussão dele sobre si mesmo na Era de Peixes. Ele fala, olha, isso aqui é sobre a Era de Peixes, os últimos 2.500 anos. E aí ele começa a estudar, ele estuda Cristo justamente como o grande
o grande representante, o grande símbolo da Era de Peixes. Ele faz uma série de estudos sobre os peixes como símbolo no cristianismo, né? E aí os pescadores e por aí vai. Ele menciona como que isso teria sucedido à Era de Áries, porque a processão dos equinócios se dá no sentido inverso da roda zodiacal. Ela não tem uma data exata para acontecer, ninguém concorda, os astrólogos não têm muita clareza sobre quando termina uma e começa a outra, mas esse sacrifício do eu em favor do si mesmo, ele pode ser compreendido também como um fenômeno importante, especificamente da Era de Peixes, por tudo que eu já comentei com vocês, né? Em Peixes está esse sacrifício, Cristo tem uma relação com esse arquétipo, e sabe-se lá o que estaria acontecendo agora na Era de Aquário, né? Considerando que ela começou. Aí você estaria totalmente em aberto o debate. Mas eu acho interessante pensar isso, porque aí você começa a perceber os símbolos, né? E os símbolos zodiacais funcionam bem nesse sentido, como algo que funciona num esquema cíclico mesmo, circular, espiral, o que quer que seja, né? Mas que Peixes não é necessariamente a última parada possível para essa história, para essa experiência. A individuação como sacrifício, sim, mas aí a gente começa a entrar, a Érica, né, que comentou, a gente começa a entrar nessa questão de se você quer se sacrificar, se isso é um sacrifício, né, se você está disposto ou buscando essa individuação por esse caminho, talvez você seja, e aí pegando, né, voltando a aquilo que os símbolos oferecem em outros termos, pode ser que você entenda sua vida como um sacrifício do eu, e na verdade ela pode ser seu processo de individuação pode ser de absoluta afirmação do eu, da vontade individual, né? Você pode ter um outro processo aí, em que a sua vontade de ir na verdade, seu eu quer ir para o mosteiro, sacrificar, só que estão chamando ele para a guerra. Então, assim, colocar o sacrifício do eu, que é essa experiência, num lugar de um destino, uma experiência monástica, por exemplo, né, pode estar em conflito com aquilo que é o seu processo de individuação. Você vai descobrir através dos seus sonhos, das suas visões, das suas fantasias, vai tentar discernir ali através daquilo que aparece dos seus símbolos, né? Para de repente descobrir que o sacrifício da sua vontade pode ser uma afirmação da sua vontade. É ambivalente, mas é verdadeiro. Tem muita gente que nasce achando que vai para o convento, que vai para o mosteiro, achando que entregar para Deus é a melhor coisa que pode acontecer. E aí chega o destino e aparece com uma proposta da pessoa, né, assumir aí, né, uma outra função no mundo, completamente diferente. Guilherme. Oi, Oi, que bom te ver. Você está onde? Curitiba. Curitiba, né? Eu tenho uma pergunta que ela é um pouco capciosa, então talvez não tenha uma resposta muito clara, assim. No conto da Aya, assim, me parece que para que aquela sociedade funcione ali, da forma como ela funciona, os símbolos precisam estar muito claros, eles precisam estar, você mesmo disse isso, eles precisam ter um significado literal bastante claro, mas para que eles tenham efeito sendo claros, é preciso que tenha algum grau de mistério por trás deles também, em que determinadas pessoas são legitimadas a ler tais símbolos
inferir significados a eles. E aí você falou no início no culto, sobre o culto e tudo, a seita, e no ano passado, assim, pelo menos eu fiquei bem absorto, assim, vendo várias coisas de teoria da conspiração, assim, que Anon, e tem sempre esse grau de alguém que interpreta e dá sentidos muito claros para coisas completamente obscuras, assim. Por exemplo, o QAnon eram vários posts com textos que poderiam ser qualquer coisa e alguém dá uma interpretação para aquilo. E muitas teorias da conspiração, assim, muitas seitas, eles sempre têm algum pé no esoterismo. O próprio QAnon tem uma carga muito grande de um misticismo e tudo. E parece que sempre tem por trás essa figura de um mediador, alguém que vá tornar claros determinados símbolos obscuros, determinadas coisas obscuras. E assim, tanto essas teorias da conspiração, seitas e cultos, assim, quer dizer, pelo menos para mim, elas não são desejáveis. Assim, não são coisas que eu e a ditadura do conto da Aya ali, esse sistema muito menos, assim, né? Mas então, como diferenciar então esses determinados usos dos símbolos por parte de alguns mediadores, assim? Bons, assim, meio que, até usar uma terminologia assim, bons usos e maus usos, assim, sabe? Sim. Entendi. Não, essas leituras, assim. Eu talvez não tenha uma resposta do como, mas o começa pela atenção, para a consciência dessa diferença, né? Você pode adotar um como que seria traçar um limite radical e falar, olha, tudo que parece esotérico é suspeito. Ponto. Né? Eu acho que está implícito como uma possibilidade mais imediata de possibilidade. Agora, isso, para mim, encontraria o bom senso comum também, em um certo sentido. Essas situações todas que você mencionou, tanto a situação em Gilead, o QAnon e outros aspectos, né, me fazem lembrar estudo que a Hannah Arendt, por exemplo, fez do nazismo como uma sociedade secreta. Né? Todo sistema totalitário nasce como uma sociedade secreta e leva para o plano da sociedade como um todo a lógica de funcionamento de uma sociedade secreta, em que existem, né, alguns ritos de iniciação, existem símbolos e um grupo, né, de pessoas ali bem delimitado que né, contém o saber esotérico para interpretar. Um outro caso de um símbolo, né, que já foi adotado, inclusive, muito nesse sentido que a gente está usando, é a suástica. Né, que tinha, né, foi mobilizada exatamente por causa da carga mística, que ela já tinha sido, né, por já ter sido mobilizada em outros contextos, em outras situações. E talvez, né, eu estou só especulando mesmo, mas talvez esse modus operandi das sociedades secretas ele seja identificável, sabe? Talvez ele seja perceptível e ofereça algum tipo de antídoto, né, para esse discernimento no qual você está tratando. Embora, se uma pessoa tem uma tendência paranoica, por exemplo, talvez ela precise se manter, de certa forma, distante desse tipo de linguagem simbólica. Eu tenho que ter cuidado com a astrologia, por exemplo, porque para mim funciona, mas a pessoa tem uma tendência à paranoia, ela de repente já começa a falar de Urano, Plutão e começa a ver as coisas acontecendo com Urano, Plutão, pronto, de repente está tudo dominado. Então acho que tem uma forma de pensar também individual que faz com que a própria terapia, né, a própria clínica, possa ir mais num sentido ou no outro.
A pessoa tem, e hoje em dia, o conto da Aya voltou com a força que voltou, em grande medida por causa de uma situação que é uma situação de reforço, né, de revigoramento dessas tradições paranoicas. A sociedade Gilead, ela se constitui como uma sociedade secreta a partir de uma índole paranoica. Não é à toa que o totalitarismo, por exemplo, ele ganhou força com a ideia de que os judeus estavam dominando o mundo. Né? Assim como em Gilead você deve ter tido ali algum panfleto dizendo que as mulheres estavam dominando o mundo. Né? As feminazis, por exemplo. E aí a paranoia retroalimenta-se dessas circunstâncias. Então, se tem uma sociedade paranoica mesmo, então eu acho que é por isso que quando a gente trata do conto da Aya, a ênfase está no Freud explica. Está na regressão, na análise desses símbolos para remeter a uma origem, né, que é uma origem identificável, que justamente está nesse centro que você identificou. Quando eu leio o A Estrada, aí eu já fico com a impressão inversa, de que é um mundo pós-apocalíptico, apocalíptico, neoliberal, em que a gente está destituído de símbolos, que a gente precisa aprender a fazer esse outro raciocínio anagógico. Anagógico é aquilo que uma interpretação que eleve o símbolo a um potencial realmente de fazer referência ao sobrenatural, ao misterioso. Mas eu acho que talvez seja uma questão muito individual, e aí não é que eu esteja terceirizando para a clínica mesmo. Talvez os psicólogos, né, o pessoal que trabalha com diferentes indivíduos, precisem saber que, no caso de uma pessoa que está se encaminhando para um quadro paranoico, ela precisa manter distância desse tipo de discussão. É um pouco por isso que eu estou trazendo isso para vocês também, sabe? Porque a gente vai fazer esse caminho de trabalhar com símbolos que têm esse potencial. Eu sei que eu não estou fundando uma sociedade secreta, uma seita. O Jung foi acusado disso, exatamente por conta desse tipo de raciocínio, que é muito justificável, e dependendo do contexto vai ser... Ele estava fundando uma seita com esses símbolos do si mesmo, né? Mas existe aí socialmente e no próprio modus operandi existe uma diferença radical entre o que ele socialmente fazia, produzia e aplicava e aquilo que você vê em sociedades secretas. Vanessa falou, exercício da clareza, desculpa, Luísa, mas acho que tem isso também. É ter um pé na crítica kantiana, sempre analítica, e de ver as condições de possibilidade. O Jung é interessante por isso. Eu acho que eu cheguei nele muito por isso. Porque ele oferece, né, um pouco esse pé bem centrado numa análise, e o que ele diz, olha, ainda assim, eu vejo esses símbolos, mesmo depois de ter realizado essa crítica rigorosa das condições de possibilidade do simbólico, eles, em alguns casos, vão fazer referência, né, vão ser nada mais que o tesão, né, quando eu falo com Freud. Em outros casos, eles parecem, de fato, fazer referência a uma outra instância que eu não sei expressar claramente. Diga, Luísa. Eu ia só ler que tinha umas duas perguntas, que foram mais no meio do curso. O Tomás perguntou, trazendo aquele eixo do arquétipo virginiano que você falou, se a gente podemos pensar a sociedade do conto da Aya como uma manifestação da sombra? Acho que seria isso.
Sim, isso é interessante pelo seguinte. A sombra seria justamente, isso estaria de acordo com a proposta da aula, seria um ponto de convergência, porque a sombra seria, dentro do sistema junguiano, aquilo que mais se assemelha ao inconsciente individual Freud, né? Um repositório de desejos reprimidos que viriam à luz através de práticas, por exemplo, de dominação, manipulação. Então, de fato, teria essa conotação. Qual que é o problema? E isso dialoga com a questão do Guilherme e vai estar presente durante o curso. Qual que é o problema quando a gente começa a pensar dessa maneira? Por exemplo, Gilead é a sombra, né? É que você dá uma dimensão arquetípica para algo que em Freud era simplesmente perversão. Certo? O Jung teve um problema grande com isso, porque ele escreveu em 1936 um ensaio falando que os alemães estavam tomados por espírito de Wotan, que é o deus da guerra. Sabe? E isso pode ser mal compreendido como uma justificativa. São possuídos, não é culpa deles. Né? Quando você faz uma crítica regressiva freudiana, em que o sujeito em último, por mais que você possa botar a culpa em papai e mamãe, no final das contas o sujeito é o responsável, você não corre tanto esse risco. Né? O cara pode ser narcisista, etc., mas nada disso é compreendido como uma justificativa. Tipo, a gente começa botando a culpa no signo. Começa essa brincadeira assim. Tá? E no final a gente está botando a culpa em Wotan, falando que os alemães estão possuídos. Então, tem essa complicação de você, por exemplo, fazer essa análise em Gilead, como teria com Hitler, como considerando também que o conceito de banalidade do mal não era conhecido ainda. Né? Isso fez uma diferença, né, nesse processo. A Hannah Arendt estabeleceu um corte ali e falou isso aqui, como é que você vai falar que o Eichmann estava possuído pelo deus alemão da guerra, quando ele estava preocupado com a maior quantidade possível que ele podia assassinar. Né? Não tem possessão nenhuma aí, tem o banal. Então é uma forma, e reforça esse ponto. Agora, sim, a gente pode chegar nesse ponto, de falar que existe um arquétipo em ação em Gilead, né? Se for mais radicalmente para esse âmbito da proposta do Jung, você vai falar o que você pode, inclusive, tratar de figuras reais, como Keith Raniere, do Annex IBM, fala, Lúcifer. Ele dá uma autoexplicação nesse sentido muito forte. Uma hora ele fala, a sociedade tem figuras luciferinas, que elas agem assim, assim, assado. E é uma autodescrição do que ele faz. E aí a gente vive... E qual que é a minha, né, pessoalmente, como que eu tenho lidado com isso? Embora eu não saiba dar uma fórmula para vocês. E a gente vai tratar muito disso na próxima aula. Então é só uma questão que eu vou deixar levantada. Mas que a vida, em um certo sentido, quando a gente lida com esse simbólico, ela acontece nesses dois planos. Num plano causalista, clássico, mecanicista, fundado no sujeito, em que as pessoas têm culpa e vão presas pelas coisas. E num outro que é o plano do simbólico também, que você não pode destituir esse plano do simbólico também sob risco de destituir
vítimas desse tipo de situação de algo que pode ser importante para elas, que é uma descrição simbólica da experiência. Sabe? Talvez essa descrição da história do nazismo, né, como possuídos por Wotan, possa ser importante em determinadas situações. Aí a gente vai ver isso com calma num caso particular, que é sobre meninos e lobos. O rapaz sofreu abuso quando pequeno. Né? Quando ele tenta transformar isso numa dimensão simbólica, que são os meninos e os lobos, e se coloca na posição de um personagem arquetípico, ele, em um certo sentido, está atenuando, inclusive, dentro dessa lógica, né, aquilo que a gente atribui como perversão porque, enfim, estavam tomados pelo arquétipo. Mas ele está fazendo isso claramente para transfigurar a experiência dele. E ele vendo o potencial do simbólico, essa possibilidade.